Olá pessoal, vai ser um prazer começar hoje essa série de lives aqui no meu Instagram. Todas as terças e quintas-feiras, um convidado, Márcio Fiorini, convida, e é convida mesmo, vida de algo que nos traz energia, nos traz novidade. Fico feliz porque todas as terças e quintas teremos alguém e amanhã teremos o Eduardo Rocha de forma especial, porque ele não pode numa terça e quinta, estou colocando ele quarta, e segunda-feira, Thiago Correia, só gente top. Porém, hoje, eu quero que vocês saibam da minha alegria, por isso eu quero que vocês vão convidando, eu vou até colocar aqui título da live, live com Marcelo Lillmann. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Fixado. Quem é Marcelo Lillmann? Daqui a pouquinho vocês vão ter aqui no meu Instagram a maior autoridade em treinar treinadores comportamentais do Brasil. Quiçá uma das maiores autoridades do mundo. Esse cara realmente mudou e transformou minha visão dos treinamentos comportamentais, como eu fazia e como eu faço hoje, é uma coisa antes e depois do Marcelo Lillmann. Tenho a honra de dizer que é meu amigo e ele já me chamou aqui, então vou agora. Convida a galera, aperta lá, compartilha o aviãozinho para todo mundo. Eu quero que todos que possam assistir estejam conosco nesse momento. Estou aqui com o meu mestre, Marcelo Lillmann. Eu estou chamando de Marcelo Lillmann por causa da audiência, mas é Marcelo, meu amigo. Que prazer, Marcelo, ter você aqui conosco. Quero E te aí, dizer da Márcio? honra que é ter você aqui e ter iniciando esse processo que eu estou agora de uma sequência de lives com o maior treinador de treinadores do Brasil. Disse aqui antes que quiçá do mundo. Então, vamos começar essa jornada. Marcelo, seja muito bem-vindo. Fala, Márcio. Cara, é uma satisfação enorme poder falar aqui com você, bater esse papo com você e bater um papo com a galera que está entrando aqui, ó. Uma galera que está entrando, que está interessada no Sim. assunto, quer saber mais sobre os Luiz, Paula treinamentos, sobre Vitória. como que funciona esse mundo dos seminários e dos treinamentos de alto impacto. Bora aí trazer muito conteúdo para essa galera aí. Cara, gratidão, um abração aí forte de coração para você. Marcelo, primeiro eu quero te dizer que, embora eu já fale para públicos desde criança, desde novo, 16 anos de idade, um adolescente, tudo que se tratava, diferente do que era a minha expressão de comunicação, que era na igreja, quando eu era muito novo, pregando, mudou completamente quando eu tive que me tornar um treinador comportamental. E existiam ainda, embora muito talento para palco, muitas dúvidas, muitos receios sobre que caminho, como me comportar, como agir, até que conheci você, fui na tua formação, meu pensamento sobre tudo, meu comportamento no palco, minha forma de treinar mudou completamente. E aí veio o Plenos, que foi o treinamento que nasceu no meu coração, mas tem tudo do Marcelo Lillmann ali. Então, como nasceu essa coisa de você começar a ensinar as pessoas a treinarem? De onde veio essa ideia? Você treinava pessoas, mas peraí, está na hora de eu ensinar as pessoas a treinarem também. Tem a ver com a questão da contribuição, de querer que o legado continue. Conta um pouquinho da tua história, meu amigo. Tem a ver com isso também, Márcio, mas olha só, aconteceu da seguinte forma. Quando eu abri o Instituto em 2009, a gente começou, e olha só que interessante, eu vivia de tecnologia, né? Então eu tinha uma empresa de tecnologia e eu era sócio em uma outra empresa de educação em tecnologia. Então eu dava aulas de informática e tinha a minha empresa. E aí o que acontece, cara? Quando eu resolvi abrir o Instituto, o Rogério, que era basicamente meu parceiro, sócio nessa escola de tecnologia, eu conversei com ele e aí, vamos fazer alguma coisa nesse sentido? Que eu tenho já um sonho de fazer isso há 7 anos. Você topa ir comigo ou eu vou sozinho? E ele topou vir comigo.
Então, quando eu iniciei junto com o sócio, que era o Rogério. E aí, o que aconteceu, Márcio? O grande lance é o seguinte. Quando a gente começou, a gente tinha uma expertise em vender cursos de informática, tá certo? E a gente passou a querer vender treinamentos de alto impacto como a gente vendia os cursos de informática. E aí pergunta para mim, e aí, deu certo? Não, com certeza não. Deu certo, né? Então, quer dizer que para você chegar hoje no nível que estava, você já bateu muita cabeça. Muita cabeça, cara. E essa foi a maior dor, porque, cara, imagina, a gente querendo vender cursos, treinamentos de alto impacto, desenvolvimento humano, só que da forma como a gente vendia cursos de Excel, cursos de, cara, de administração de rede, cursos de programação. Imagina, não é a mesma coisa, certo? É muito diferente. Claro. E aí, Márcio, o que aconteceu foi o seguinte, a gente começou, a gente não conseguia fazer a coisa dar certo. Quando deu 2 anos desse projeto, eu tomei uma decisão. Eu falei para ele, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a minha parte que eu tenho aqui, dessa nossa parceria, dessa nossa sociedade na escola, e eu vou seguir sozinho. Então, de verdade, o que eu quero falar para você, Márcio, resumindo toda a história, é que, cara, ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. Não estou falando que o Rogério não me ajudou. Ele junto comigo não deu certo. Não é que não deu certo da minha parceria. Não deu certo a gente conseguir alavancar o negócio. Deixa eu ver se eu entendi. Ninguém que sabia fazer o negócio te ajudou. Absolutamente. E eu conhecia já nessa época, cara, uma cacetada de gente. Porque desde 2002 até 2009, que foram 7 anos, cara, eu fiz um monte de treinamentos, de formação, fiz muita coisa. Entende? E não tinha ninguém nessa época ensinando isso, né, Marcelo? Isso que você faz hoje não existia na época. Na verdade, até hoje, né? Não tinha ninguém. Eu vou chegar lá. E aí, o que acabou acontecendo, Márcio? Eu continuei e fui perguntando para as pessoas aonde que eu conseguia fazer isso dar certo, tal. Cara, não tinha ninguém que conseguisse me orientar exatamente como que fazia isso. Cara, eu vou falar para você que eu já investi muito nisso, muito. Hoje eu tenho essa expertise, tá certo? Tenho essa expertise. Agora, onde que foi a virada de chave? Por 2 coisas. Primeiro, quando que eu comecei a ensinar isso? Quando eu fui, eu já tinha, desde 2009, já estava aplicando treinamentos. Em 2012, eu encontrei um lugar que formava treinadores. Forma treinadores e tal. Eu fui lá. Aconteceu que, cara, eu tive que vivenciar... Olha só, para eu aprender a fazer o Leader Training 1, eu fiz 14 vezes Leader Training 1 para poder aprender como fazer. Aí me preparei com isso. Você teve que memorizar o script, porque não tinha como anotar, não tinha como gravar. Exatamente. Então eu tive que fazer o quê? Você ia uma vez, memorizava primeiras 3 horas do Leader Training. Aí ia 2, 3... Na verdade, eu não memorizei. Tá? Eu sou péssimo de memorizar. Eu não memorizei. O que eu fiz foi, eu fui entendendo qual que era o processo do negócio. Aí uma coisa que eu sou bom é desconstruir um negócio. Tanto que muita coisa que eu fiz na minha vida, isso eu sou bom. Eu consigo desconstruir uma ideia. E aí eu consegui desconstruir o Leader Training. E quando eu fui fazer essa formação de treinadores, eu não fui com o intuito de aprender mais conteúdo, aprender a aplicar, porque eu já sabia fazer muito bem, estava fazendo já há alguns anos. E, e é o que acontece com muitos alunos nossos, que quando vão para o treinador, eles já sabem, já estão dando treinamento, mas eles estão desesperados para conseguir fazer com que o negócio dê certo, o business do negócio dê certo. Então eu fui para essa escola de treinador, cara, e foi uma decepção, porque primeiro que eles não ensinam de forma, sabe, a base, o porquê das coisas, de olha, é assim que aplica, não. Eles aplicam o Leader Training de novo em você, cara. Eu não acreditava, pela 15ª vez eu estava vivenciando o Leader Training. E eu me lembro até hoje, cara, eu estava na sala assim, quando eu vi uma venda para colocar nos olhos, eu falei, não acredito que eu vou ter que fazer isso de novo, cara. Porque, claro, eu gosto muito de vivenciar.
Hoje, o que eu gosto de vivenciar são coisas diferentes, novas, né? Mas eu já tinha feito 14 vezes, ia fazer a 15ª vez. Mas até aí, tudo bem. Eu não jogo a responsabilidade para o outro, tá? Cara, eu me coloquei estar aqui, então vou fazer, certo? A responsabilidade é minha. E tá tudo certo. E mandei bala, continuei. Um dia antes de finalizar a formação, a gente estava num coffee break da madrugada, assim, né? Ia terminar no dia seguinte. Ainda tinha algumas horas de treinamento, de formação. Aí eu perguntei pro formador, eu perguntei para ele, cara, você amanhã, é amanhã que você vai falar como que funciona o comercial? Porque eu já tinha passado não sei quantos dias lá, a semana inteira, e ainda não tinha falado nada do comercial. E aí ele virou para mim e falou assim, compre a minha franquia que eu te ensino. Uau. Cara, e nessa hora, eu murchei pra cacete, né, cara? Eu falei, pô, não acredito num negócio desse, cara. Aí, cara, eu fiquei inconformado. Ou seja, eu não vou formar um treinador e nem te ensino a abrir um instituto. Acaba, cara, o treinador, ele não sai preparado de lá, né, cara? Infelizmente. Tanto que hoje eu tenho muitos alunos que vieram de lá, né? Vieram de lá porque não conseguiram se preparar de verdade. Mas, enfim, eu não tô aqui para... Tanto que eu não tô falando nome, não tô falando onde é, nem quem é. Claro. Mas você me perguntou onde virou a chave. Nesse dia, cara, eu pensei em tanta coisa, cara, porque o que acontece? Quando a gente entra num sonho, e quando o sonho é nosso, a gente tem pessoas que estão apostando nesse sonho. E, cara, eu tava com uma carga de responsabilidade nas minhas costas muito grande. Então, a minha esposa, cara, ela se entregou no processo que era um sonho meu, né? O meu irmão entrou também de cabeça nesse processo que era um sonho meu. E aí eu tava desesperado para que isso acontecesse. Isso foi em 2012. O que aconteceu, Márcio? Cara, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu me lembro que em 2012, 21 de dezembro de 2012, tinha aquela onda da profecia maia que o mundo ia acabar, né? Sim, ia acabar. E aí eu falava 2012 assim, não passará. Aí eu lembro de pensar o seguinte, cara, além do mundo não acabar, eu vou aprender, eu vou hackear essa parada comercial e vou fazer dar certo. Então, em 2012 mesmo, eu comecei a entender o que é o comercial, como que funciona. Eu tinha também algumas crenças limitantes em relação às vendas e em relação ao comercial desse tipo de negócio. Então, eu fui, cara, quebrando as minhas crenças, fui fazendo um processo muito grande e aprendendo, estudando. Eu descobri como vender. Eu descobri... Hoje a gente tem basicamente 4... Me responde uma coisa aqui, Marcelo. Essa live vai ficar salva. Você descobriu como vender, mas até você descobrir quantas turmas vazias, ou com 3, 4, 5, você teve que fazer? Cara, vazio... Bom, o que é vazio, né? Pouca gente que você quer falar, né? Eu me lembro que uma vez a gente teve que cancelar uma turma. Uma vez. Em toda a história do Instituto, a gente teve que cancelar uma turma que... Eu não me lembro, eu acho que foi a 4ª ou 5ª turma, cara. Eu tive que adiar, né? Tive que... Não cancelar, mas tive que adiar. Tive que passar para 2 meses para frente, porque havia poucas pessoas na turma. Mas, enfim, aí eu comecei... Olha só, hoje a gente tem basicamente 4, 5 processos de vendas diferentes, né? Da parte do comercial. E naquela época eu descobri um que funcionava. E depois eu descobri o segundo. E quando eu descobri o segundo, era meados de 2014. Então, quando eu... Cara, agora eu sei como que faz essa parada de venda, essa parada comercial. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou montar, porque eu tinha tudo montadinho, de tudo que eu estudei, tá tudo prontinho. Falei, cara, eu vou formar novos treinadores, só que com diferencial. Eu falei para minha esposa, eu vou ensinar como que vende isso daí. Aí ela me apoiou também nesse projeto e a gente começou. Então, para te responder a pergunta, quando virou a chave, foi essa história. Eu comecei a vender ele só no digital. Então, eu passei de 2014 até 2016 só vendendo no digital. E 2016 para 2017 a gente começou a abrir turmas presenciais. Por quê?
porque eu comecei a perceber o quão importante era estar com um aluno perto e ele sentir tudo que a gente faz, entender de perto, entender bastidor, entender nos detalhes tudo que acontece, entendeu? Então, basicamente, foi essa história aí, cara. Exatamente. Então, olha só, isso é bem interessante. Todo mundo que eu conheço que já fez algum treinamento, para não falar nomes de treinador, não conseguiu abrir, salvo já tivesse um instituto funcionando e quisesse apenas aprimorar, mas que quisesse entrar nesse negócio, não conseguiram abrir um instituto. Estavam completamente perdidos. E vou te falar, não entenderam o script, a dinâmica da coisa, só vivenciaram. E uma coisa que eu achei muito legal do teu treinamento, porque eu fiz já 2 vezes e caminho para fazer em março a 3ª vez o Treinadores, eu espero nunca deixar de fazer, porque realmente o network, a entrega, tudo, sempre tem uma novidade. Essa última edição agora foi sensacional. A penúltima que eu vivi a primeira vez já tinha sido incrível. E o network sempre muito grande. Mas uma coisa que eu achei sensacional, Marcelo, é que você dá o script, você dá o passo a passo de tudo, mas nem tudo a gente vive no Treinadores, em termos de vivência. E aí eu entendo perfeitamente. Quer viver, você entrega bônus de todas as vivências em outras datas para que não tome tempo do treinador aprender a ser treinador. Não viver. Lógico, você quer que ele viva, por isso está dentro da carga horária do Treinadores. Todos os LTs, e eu quero que você fale sobre o que é LT, e outros seminários e treinamentos importantes para que ele tenha vivência, mas, sobretudo, o Treinadores deveria se chamar assim, formação de treinadores e desenvolvimento de instituto. Sei lá, um nome que incluísse o instituto, porque é muito mais do que treinador. A pessoa sai pronta para ter um negócio, mais do que só ir lá no palco e fazer o show dela. Então, Marcelo, fala um pouquinho mais o que é o LT, como é que funciona a formação de treinadores, porque eu agora testemunho o quanto mudou a minha vida ter participado do seu treinamento. Top, maravilha. A galera tá aí, né? Tem mais gente que entrou. Pessoal, olha só. Se para você esse assunto é interessante, clica aqui no aviãozinho, ó, e compartilha essa live com a galera que você conhece, com a galera que... Quando você clicar no aviãozinho, vai aparecer toda a galera do seu Instagram. Aí escolhe lá as pessoas que merecem vir aqui saber sobre esse mundo de treinador, de treinamentos, né? Melhor dizendo. E mais... Tem a galera também do WhatsApp. Chama lá a galera e traz aqui para a live. Traz porque eu vou falar umas coisas muito importantes para vocês aqui. A Luciane Queiroz e a Kátia Mendonça, que estão aqui, provavelmente estarão na sua próxima turma de treinadores, tá? São pessoas incríveis que já estão fechando lá com o Samuel e vão viver uma experiência maravilhosa. Show. Sejam muito bem-vindas, viu? Muito obrigado pela confiança aí. Bom, olha só, pessoal. Ó, o Josiel já mandou bala lá, compartilhando a galera. Show, é isso. Olha só, pessoal, o que acontece? Quando... Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante, viu, Márcio? Antes de te responder o que é um LT, eu quero dizer que, cara, a base de um treinador, ele precisa ter um entendimento do que ele está fazendo, certo? Claro. Porque tem uma galera que ensina assim, não, fecha os olhos, deixa vir daquele lugar, né? E aí, faz de coração. Vamos falar melhor. Deixa sentir no coração e faz as coisas. Cara, não é assim. As coisas... Cara, você tem que entender a psicologia da coisa, você tem que entender o que você está fazendo com a mente humana. São pessoas ali, você tem que saber fazer uma intervenção individual, personalizada, fazer uma intervenção pública, você tem que saber fazer essas coisas, entende? Não é fazer assim, eu estou sentindo aqui, vou no flow. Não é no flow, imagina, pessoal, tá? É óbvio que todos nós somos preparados com uma certa energia, né? E essa energia de ter no coração verdadeira missão de transformar vidas e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E essa missão é muito importante para mim. Eu não aceito uma pessoa que não tem essa missão, tem que ter essa missão. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa base, Márcio, o que acontece? Por que toda a minha formação ela é scriptada? Por que ela é scriptada? Ela é roteirizada. Porque é importante a pessoa entender a base da coisa.
Sim. Não significa... Quando, a palavra script é apenas uma palavra, né? Umas pessoas pegam ao pé da letra, não é script e aí faz com um teleprompter. Não. O script é um roteiro, é um norte, é um direcionamento. O script é para você entender que aquilo ali é daquele jeito, e aí você vai aplicar a dinâmica, vai aplicar o que tem que aplicar. E que mais? E o problema, pessoa... Marcelo, ontem eu assisti sua live sobre script, inclusive foi sensacional, eu acho que você fez umas 3 horas ali de live, e eu quero te dizer que aquilo que você fez ontem é uma entrega absurda de conhecimento, de passar para as pessoas como que deve ser, porque as pessoas pensam que basta elas colocarem aquilo que está na cabeça dela numa indução, numa condução de dinâmica, e que aquilo ali está tudo certo. Não. Você pode estar levando sugestões fora do contexto, pode estar abrindo filtros que, ao invés de ajudar, vão atrapalhar. Então, o script ele serve exatamente para isso. Talvez mudar uma palavra ou outra para ter mais a sua cara, mas aquele script ele já está desenhado porque existe uma regra, que o ser humano ele passa por essa imersão dentro do script, da condução, mas tem um processo hipnótico, PNL incluído, seja o que estiver sendo usado ali, existe uma ciência por trás disso. Então, eu tenho todos os scripts do Instituto Lilman e eu me baseio demais neles. Por exemplo, tem o Círculo de Excelência. Algumas palavras eu alterei, mas eu estou pronto para mexer nele todo, já estudei bastante, isso não é nenhum problema. Exatamente. Mas algumas palavras eu mexi nele até para ficar mais congruentes com o meu público, comigo. Mas está todo muito bem desenhado. E você, quando fez esse script, eu pego outros scripts de Círculo de Excelência e eu fico pensando, cara, da onde que essas pessoas tiraram tanta superficialidade para fazer uma ferramenta, uma dinâmica dessa? E você vai a fundo. De onde vem essa inspiração, Marcelo? Porque eu vejo você com tantos scripts, o cara trabalha tanto, como ele consegue ainda organizar isso? Na realidade, eu não faço isso, não é tão rápido, né? São vários anos, na realidade. A quantidade de scripts que a gente tem hoje, tem mais de 100 scripts, são centenas de scripts. Esses scripts, eles foram formados ao longo do tempo, né? Então, eu estou estudando desde 2002, há muito tempo, então não foi da noite para o dia, nem um final de semana que eu fiz isso. Mas esse é o ponto. Você está preparado para alterar o script ou até para criar um script, como a gente fez ontem na live, e mais. Sim. O que acontece? Outra coisa que é muito importante. Existe um outro mito que as pessoas pensam assim: ah, Marcelo, o treinamento ele tem que ser exatamente igual o Marcelo ensina. Não, não mesmo, né? Tanto que, por exemplo, o seu Plenos, você colocou dinâmicas de uma coisa, de outra, você montou um treinamento que não é igual ao meu. Né? A gente conversou sobre isso lá no treinador. O treinamento do Márcio foi diferente. Ele montou, ele estruturou como que seriam todos os blocos do treinamento. Porque o aluno que passa lá pelo treinador, ele aprende a fazer isso. Entende? Quer ver só uma outra coisa? Quando a gente fala de Leader Training, agora eu vou explicar o que é o Leader Training. Leader Training é um treinamento de forte impacto emocional, é um dos mais profundos que tem no mundo. E esse treinamento, ele veio do Japão, veio através de uma empresa e depois ele foi adaptado para pessoa física, porque era um treinamento para aplicar para colaboradores, funcionários de uma empresa específica. E aí ele foi adaptado para pessoa física e para várias outras pessoas e não com um nicho específico. Muito bem. E aí, o que acontece? O Leader Training mesmo, que se fala, o que sempre foi falado, que o Leader Training tem que fazer ele do jeito que ele é e não pode mudar uma vírgula. Não. E o que eu ensino no treinador? Não é assim. Aliás, eu ensino você a movimentar algumas coisas. Claro que ele tem uma coluna, né? Tem uma essência, uma linha de essência, porém, você pode fazer todo um remanejamento de ideia. Então, por exemplo, um Leader Training raiz, ele fica oscilando entre dinâmicas que vão levar a pessoa para o fundo e vão levar a pessoa lá para cima. E ele faz esse processo do começo ao fim. O meu não. O meu ele afunda, ele é em V, o meu, né? O meu é em V. Começa aqui em cima,
A gente afunda, afunda, afunda e depois sobe, sobe, sobe e termina lá em cima. Outros leader training são em W. Afunda, sobe, afunda, sobe. E isso é o que prova que o leader training ele não é amarrado, ele não é uma coisa fixa. Tem leader training que, por exemplo, no domingo termina de domingo para segunda. O meu leader training termina depois do almoço. Tem leader training que termina às 5 da tarde. Então isso não tem a ver com quando a gente fala de script, roteiro, é um norte. E o mais importante é que o meu aluno ele sai de lá entendendo a base das coisas. Quando ele entender, ele sabe que, por exemplo, ele pode até pegar uma dinâmica que não é do Leader Training raiz e trazer. Como, por exemplo, meu próprio Leader Training 1, ele não é o raiz. Ele tem uma mistura. Eu pego coisas que seriam do Leader Training 2 e trago para o 1. E assim, entende? Então, essa capacidade. Esse é outro mito que as pessoas acham. E aí, só para concluir, já expliquei o que é Leader Training e agora eu quero dizer o quê? Que dos meus alunos, eu já tenho quase 1.000 alunos formados, dos meus alunos, apenas 10% fazem exatamente do jeito que eu faço, sabe? Vou fazer exatamente igual o Marcelo. Por quê? É porque talvez eles estejam no começo de uma carreira que ele precisa ainda dar alguns pequenos passos para tomar confiança e começar a movimentar isso e dar o tempero dele. Aí logo, logo já vai colocar os seus temperos, entende? Então, basicamente é isso, cara. Eu quero te dizer que eu, embora tivesse toda a experiência de palco e a vontade de fazer o Plenos, eu comecei a vender, a divulgar o Plenos em abril. E eu fui no Treinadores de junho. Até junho, o evento que seria em setembro já estava sendo vendido, já estava sendo trabalhado, mas não tinha script. Eu não sabia o que fazer ainda, como montar o primeiro dia, a primeira sequência de... Não sabia. E aí eu já tinha participado de todos os eventos de imersão de inteligência emocional do Brasil, tinha feito vários do maior que tem, inclusive como staff, tinha feito de todos que você possa imaginar, e eu via tanta coisa, não sabia como organizar isso. Até que eu fui no Treinadores e ainda saí de lá com aquela questão, poxa, mas ainda falta isso e aquilo. E uma coisa que me chamou a atenção, Marcelo, eu te mandava mensagem e eu ficava assim, pô, esse cara deve estar brincando comigo. A resposta do teu áudio era de 8 minutos, 10 minutos. Eu falei, pô, ele está entregando com carinho, respostas muito profundas de uma coisa que eu perguntei. E eu pensei, esse cara vai ser superficial. Ele diz que tem lá mentoria pós-formação, pessoalmente com ele, troca de mensagens, e você fez. E engraçado que eu acho que tem 10 horas ou 5 horas. Se eu precisar de 1 milhão de horas, você sempre responde. Lá no grupo da FireMind, que eu sou FireMind, eu faço parte da tua Mastermind, você está sempre com esse cuidado. Isso fez toda a diferença, Marcelo, porque no primeiro momento, nós somos ainda meninos. A gente ainda precisa daquele passo que você falou, que é olhando para o que o outro faz, né? E, seguindo o que o outro faz. Eu sei que é uma pergunta que não é muito comum. As pessoas não gostam muito de responder, mas eu sei que você é um cara que tem um coração, uma humildade absurda. Quem é a tua inspiração? Quem é o cara que você olha e fala, caraca? Bom, em termos de transformação, sempre o cara que eu olhei foi o Arita. Tá? O Arita, para mim, sempre foi o cara em termos de transformação. E em termos de comercial, de fazer um business desse mundo, aí é o Tony Robbins, né? Que aí o Tony é o gênio do business disso, né? Mas, exatamente, cara, em termos de transformação, eu vi muitos treinadores, mas o Arita ele já se foi, né? Ele faleceu agora o ano passado, mas o Arita ele era o gênio da transformação. Então, sempre foi ele. Gênio. O Tony, ele tem uma coisa, ele não ensina, ele não tem formações, né? A pessoa vai lá, sai transformada, e se cair um pouquinho, tem que voltar lá, viver uma outra imersão para subir de novo a energia. Você, então, hoje, ajuda as pessoas a si mesmos, elas conseguirem se resolver. Você tem formação de coaching, PNL, hipnose, rebuff, intervenção, que vai chegar aí agora em abril. Nós temos aí uma série de treinamentos. Qual é a que você mais gosta de aplicar? Aquela que você mais gosta de ensinar?
Das formações? É. Das formações, cara. Eu vou tirar o treinador, né? Porque o treinador é o que eu Sim. mais gosto de aplicar hoje, tá? Eu tenho Mas tirando o filho treinador, primogênito. o treinador tirando o treinador, deixa eu ver, cara, putz, é um pouquinho difícil, mas deixa eu... é o MCE, cara. O Master Coach de Eu Inteligência sabia que você ia falar. Emocional. Hoje é a formação. Antes ficava ali entre PNL e hipnose, né? Mas, cara, MCE é uma formação muito incrível, cara. Assim, Não, eu quero estar. de transformação para, eu acredito que hoje é o produto que tem maior nível de transformação dentro do meu instituto é o MCIE. Então, eu vou estar na próxima turma. Todos que passaram pelo Master Coach de Inteligência Emocional falaram do quão transformador e profundo é. Quero ir. Tem os scripts, tem os vídeos, mas não é a mesma coisa. Quero viver ali. Quero te dizer que de todas as induções, todas as dinâmicas, a, a do coração é, para mim, a mais top. Ela fez um grande mover na minha percepção do outro, a emotização conectada. Porque você foi a única pessoa que eu vi falar no Brasil da coerência do coração, da energia do coração. E eu já falava disso há muito tempo e achava que eu era o único. Quando eu cheguei na sua formação e vi você mostrando o vídeo do Greg Baden, você falando, de repente, a emotização conectada, eu falei, caraca, que ferramenta perfeita. Eu vejo pessoas indo no treinadores e saindo, embora não seja a experiência do treinador, a pessoa sair dali transformada, vivendo uma imersão, extremamente transformadas o rebuffing é muito forte, né, que tem na piscina, mas essa dinâmica, a emotização conectada, fez um grande movimento lá na última turma de treinadores. Pois é, cara. Aí eu vou falar isso pela primeira vez. Eu acredito que o meu time nem esteja. Meu time não sabe ainda. Você e essa galerinha que está aqui com a gente vai ficar sabendo pela primeira vez. O que acontece, cara? Tu vê que existe essa ferramenta, né? Que é da Heart Coherence, que é a coerência cardíaca, a coerência do coração. E Uhum. o Greg Braden fala sobre isso, tem outros vários lugares que estão O falando Tony sobre Robbins isso. fala também. O Tony fala também, olha só que Sim. interessante. E aí, Márcio, olha só que interessante, né, cara? Eu tenho muito cuidado para falar isso que eu vou falar agora, porque no final das contas, essa dinâmica, ela. Porque assim, ó, a única coisa que existe hoje como exercício de coerência do coração é só uma respiração. Uma respiração muito parecida com uma respiração de yoga, uma respiração como hipnose, né? Uhum. E, cara, eu estava na formação de rebirthing, e na formação de rebirthing eu passo um filme, né? Tava passando um filme lá pra galera, e enquanto a galera tava assistindo o filme, eu entrei na sala de apoio e eu pensei, cara, eu precisava criar um exercício, mas que batesse fundo no coração. Porque eu queria um exercício, eu queria criar criar, né? Eu não queria criar, eu queria ter um exercício que fizesse total sentido com a coerência cardíaca, né? E aí, cara, eu tava lá sentado assim, eu fechei os olhos, aí me veio a imagem da dinâmica. Me veio a Uau. imagem da dinâmica. Eu contei isso quando? Outro dia desse eu contei isso para alguém. Aí me veio a imagem da dinâmica. Aí beleza, falei, cara, é isso. Agora eu vou desenvolver o script. Aí eu fechei os olhos e comecei a pensar no script. Aí escrevi um script. E aí eu pensei, agora eu preciso de uma música para essa dinâmica. Aí comecei a procurar no YouTube várias músicas, tal. Aí achei uma música. Aí quando eu peguei essa música e coloquei e comecei a ler o script, a música me induziu a fazer ajustes no script. Aí eu comecei a ajustar o script. Ajustei. Cara, aí ficou interessante. Falei, cara, isso aqui ficou interessante. Essa dinâmica, então, eu vou aplicar amanhã de manhã nessa galera que está aqui. E aí apliquei, cara. E o que aconteceu? Aconteceu que a galera ficou assim, alucinada.
o negócio, Sim. né? A transformação, a profundidade do negócio foi incrível. Eu falei, cara, que interessante, isso daqui dá muito certo. E no final das contas, então, cara, o que que acontece? Olha só que interessante, eu desenvolvi uma atividade da coerência do coração que ainda não tinha. Só tem a explicação, tem um exercício de respiração, de fechar os olhos, de concentração, de sentir, mas não tinha essa pegada que é. E aí, com base nisso, Márcio, o que que aconteceu? O que que acontece, né? Essa minha formação, mas que se chama, olha só, pessoal, galera que está aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? A gente gosta de fazer transformação, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no business, né? É interessante isso. E essa formação do MCIE, que eu falei que hoje é a formação que para mim é o que tem de maior profundidade de transformação, eu dei esse nome, MCIE, por puro pensamento em business, porque é muito comercial. Chamar de Sim. Master Coach em Inteligência Emocional. Tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com tudo isso, mas ela trabalha muito o Heart Coherence. E aí, cara, você vai ficar sabendo pela primeira vez, o nome dessa formação vai mudar. Vai mudar. Então, ela vai ser Master Coach em Coerência Cardíaca, entendeu? Então, ela vai ser, porque tem muito disso lá. E outra coisa. Tem a dinâmica do cavalo, né? Tem, então. A gente faz. O Alfredo está falando aqui que o MCI é fantástico. Ele fez na turma anterior agora. Sim. E o que acontece? E aí a gente faz uma dinâmica de coerência cardíaca com os cavalos também. Por quê? Porque uma vez, olha só, é tudo louco, né? Isso daí. Quer dizer, esse exercício também não é de coerência cardíaca. Quer dizer, não era de coerência cardíaca e eu acabei desenvolvendo. Eu trouxe essa ideia. E o que acontece? Uma vez eu estava assistindo um vídeo do Laí Ribeiro, Dr. Laí Ribeiro. E o Dr. Laí Ribeiro estava contextualizando sobre o porquê que os cavaleiros se empoderavam quando subiam no cavalo. Uau! Tipo assim, cara, vai ter uma guerra. Aí quando os caras subiam no cavalo, pô, ficavam empoderados e vão para cima. Aí ele falou o quê? Que quando a pessoa senta no cavalo, ela alinha o coração dela com o coração do cavalo, e o coração do cavalo ele é maior do que o nosso. E aí cria-se uma conexão do coração do cavalo com o coração da pessoa, e a gente sabe o que a coerência cardíaca fala sobre os neurônios do coração e que gera um campo eletromagnético gigantesco e gera conexão. Então o cavalo entra em conexão com o humano, com a pessoa, e aí a pessoa se empodera. Tanto que existem vários exercícios existe a ecoterapia. A ecoterapia justamente é fazer várias terapias com o cavalo. O cavalo ajuda muito em muitas coisas, né? E talvez ele nem saibam que o motivo é o coração, né? É o coração. E aí, cara, que interessante, né? Aí eu peguei e falei, pô, vou fazer uma dinâmica dessa, vamos ver se dá certo. Aí na primeira turma do MCIE eu já fiz essa dinâmica e o pessoal amou. Falei, caraca, meu, o pessoal ficou alucinado. E o mais legal, e aí quando teve essa parada de conectar o humano com o cavalo e tal, aí qual que é a temática dessa formação? É o Avatar. Então as músicas que eu coloco é do Avatar, porque né, o humano, né, os caras lá azuis se conectam com aquele um bicho voador lá, que eu não lembro o nome, tem aquele cavalo de 6 patas também, enfim. Aí ficou essa temática. E olha que eu não gostava, eu me lembro, olha só, mais uma curiosidade aí pra galera. Eu me lembro, Márcio, que eu gostaria de colocar uma música do Avatar, do filme Avatar, eu achava ruim a música. E aí eu forcei a barra, falei, não, vou colocar essa música nessa formação. E essa música não corou de um jeito que você não tem ideia, cara, é sensacional. Uau. Bom, enfim, e aí para resumir, para terminar, aliás, o nosso seminário de inteligência emocional, cara, ele é muito diferente, né? Ele não tem nada a ver com os seminários de inteligência emocional que tem por aí. Ele não tem nada a ver com leader training, não tem nada a ver com nada, porque eu desenvolvi esse meu seminário. E no final das contas, é um seminário não de inteligência emocional. Não é. É um seminário de Heart Coherence. Então, você cara, vai mudar o Poder Sem Limites também? O Poder Sem Limites, ele não vai ser mais um seminário de inteligência emocional. Ele vai ser agora um seminário de Heart Coherence, porque é o que é, cara.
As coisas que a gente faz no seminário, elas são incríveis. E fazem isso, fazem a pessoa trazer de dentro dela muitas emoções, muitos sentimentos, diferente de muitas outras atividades que existem por aí no mercado de treinamentos. Enfim, Você, Marcelo, eu sei que você não prega uma religião no seu treinamento, você tem muito cuidado, zelo, respeito, né, pelos que têm a sua religião no treinamento. Isso é maravilhoso, uma coisa interessantíssima. É o único treinador, além do Paulo Vieira, que não fala palavrão no palco, dando aula. Realmente, e não é um esforço, como você disse ontem, né, na tua live. É natural, não fala, então não tem que se esforçar para isso. E eu sei que você, esses insights, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, esses insights que você tem, veio assim, e vi a imagem. Você atribui isso à sua cognição, ou você acha que algo vem de um insight do universo, daquilo que você acredita, como algo superior, do divino, criador? Porque, Marcelo, de verdade, e agora a live é minha, eu posso dizer que você é meu convidado. Você é um cara muito especial, de verdade. Obrigado, querido. Você hoje está num nível financeiramente muito estável, muito bem. Você tem credibilidade no mercado. É um cara extremamente humilde com todos, trata todos iguais, para e dá atenção a cada um conforme cada um te pede essa atenção. E aí tem esses insights que vêm. Está muito claro que a tua missão é propósito de vida quando nasceu. Deus colocou ali, seja lá qual foi o Deus, né, que você deu o nome para isso, se é que você dá um nome, não importa. Mas você falar da coerência do coração, eu conecto muito a energia do coração, a maior potência dessa energia do que até mesmo do cérebro, a questão das emoções do coração. Quando a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarde primeiro o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Todo mundo fez por tanto tempo um monte de conjecturas sobre isso, mas está muito claro que se você não emotiza aquilo que você sonha, aquilo que você imagina, você não encontra as respostas, você não materializa isso. Isso, para mim, muitos chamam de segredo, de materializar, visualizar, eu chamo de fé. E eu acho que você é um homem de muita espiritualidade, embora não seja de uma maneira religiosa, se apresente assim. Nesses momentos, você olha assim, que você recebe um insight desse e fala: obrigado, Deus, não podia ser de mim. Tem uma sensação dessa vindo em você? É importante, eu gosto de falar, eu não gosto de falar disso abertamente, tal, mas dentro dos meus eventos eu falo um pouco mais de Deus, né? Mas sem falar de religião, né? Eu sou cristão, mas eu não gosto de tocar, assim, sabe, cara? Eu sou uma pessoa muito... assim, ó, as pessoas fazem o que quiserem fazer em relação aos meus eventos, ou me seguem, cara, pelo que eu sou, pelo que a gente se propõe a fazer. Eu não preciso bater em ninguém, eu não bato em ninguém, eu não xingo ninguém. Às vezes a gente recebe isso, mas está tudo certo. E, cara, eu de verdade, o nosso instituto e eu, particularmente, e acaba que reflete no instituto, nós somos abertos a tudo, sabe, cara? Então eu não tenho preconceito com religião nenhuma. Eu não tenho preconceito com sexualidade, eu não tenho preconceito com absolutamente nada. Quem torce para um time, para outro, quem vota em um, vota em outro. Então eu não entro nessa questão, né? Porque eu sei que quando você faz isso, você chama muita atenção quando você faz isso. Não significa que eu não me posicione, tá certo? Eu tenho eu tenho meu partido político. Futebol eu não ligo, mas eu tenho um time de coração. Enfim, mas eu não sou de falar e não entro nessa onda. E como eu também não faço isso, eu também não fico falando de religião. E, por exemplo, eu sou vegetariano há muitos anos, né, cara? E eu não encho o saco de ninguém em relação a isso.
Eu não sou Não. vegetariano que fica doutrinando as pessoas, né? Então, o que que acontece, cara? Eu, eu sim tenho essa conexão com Deus, e aí a palavra é Deus, né? A palavra ou quem é Deus, certo? Então eu tenho essa conexão com Deus. Eu sei que quando a gente faz tudo que a gente faz, existe essa conexão. E, cara, eu atribuo isso de verdade quando eu fecho os olhos e faço um pedido para poder vir alguma coisa, é para Deus que eu peço, né, cara? Eu não sou de ficar falando isso a primeira vez que você está me perguntando e tá tudo certo e eu Ó, respondo mesmo. eu E estou é para muito Deus que eu orgulhoso de peço ouvir. e é isso. Né? É a primeira vez mesmo. Eu nunca vi você falar isso nos treinamentos. Eu nunca vi você falar isso publicamente. Mas eu acho que você também entendeu, por conta da minha origem, né, da minha Sim, forma de expressar minha espiritualidade, quanto eu também não sou religioso de ficar impondo. Eu já participei de treinamentos contigo, você viu o quanto eu interajo com todos, mas a minha fé ela é muito, muito presente em mim. Então, não poderia fugir de dizer isso, né? O quanto eu vejo você, esse homem de fé, esse homem forte espiritualmente. Conheço a sua esposa, sua filha linda, a Bianca. Eu fiquei no último Treinadores quase todos os dias tomando café da manhã com ela e a linda bebê que estava ali, sabe, toda hora conversando sobre várias coisas, inclusive sobre a questão da espiritualidade, a questão do veganismo, do vegetarianismo, me explicou, me ensinou muita coisa. Inclusive, eu acho que muito do que você com certeza é grato a Bianca, porque é uma mulher incrível. Eu acho que foi um presente quando o homem consegue encontrar uma mulher que está do lado dele, da maneira que ela está, ali, para toda a obra, para todo momento, ele voa. E eu vejo como um presente mesmo na tua vida. E o que eu fico surpreso é ver você falar e dizer: eu sou cristão. Porque, na verdade, Marcelo, sem religiosizar isso, né? É uma crença, é uma fé, e eu acho que isso não tem problema nenhum ser dito. Agora, é muito claro, Marcelo, quando você abre a boca, quem é espiritual sente que vem uma coisa diferente. Uns chamarão de energia, outros de unção, como eu chamo. Eu sinto essa unção em você. E eu acho que é para isso que você é, caminha nessa direção. É para levarem pessoas a transformarem vidas no maior número que for. E o que é mais legal, você ganha bem por isso, está cumprindo a sua missão, e tem pessoas que estão ganhando muito bem porque aprenderam com você. A minha vida mudou depois disso tudo. Então, eu quero, de verdade, parabenizar você por você ser discreto, mas, ao mesmo tempo, nunca abrir mão de colocar para fora essa unção, essa energia que foi dada pelo teu Deus, pelo teu Criador. E isso é refletido nos teus treinamentos. A bênção que sai de você, eu acredito muito no conceito da impartição. A impartição é aquilo que vem e passa por nós e sai para o outro. Não é algo que começa em nós, é algo que vem e a gente é apenas um canal. O quanto nós somos impartidos do que você tem, pela tua entrega, pela tua forma de se comunicar, pela tua forma de se preocupar com cada um. Marcelo, qual é o próximo passo? Aonde o Marcelo Lillmann quer chegar agora? o próximo passo, cara. Hoje, em termos de entrega, a gente já tem todos os produtos muito bem estabelecidos e agora a gente faz as entregas deles. Agora é entregar ele numa escala maior, eles numa escala maior. É promover a possibilidade de ter um número maior de treinadores para compartilhar comigo esse legado, essa missão que a gente tem. E os próprios treinamentos que a gente aplica, os cenários que a gente aplica, também levar para um próximo nível, que é Sim. aumentar. E, assim, aproximadamente, eu já recebo muitos convites para fazer algumas coisas em outros estados, mas ainda eu não quero fazer. Eu fui meio forçado agora a ir para Portugal fazer um trabalho agora na semana que vem, no começo de fevereiro, mas Sim. também não é a minha pegada. Também tem outro projeto para Londres, não quero, já neguei. Então, assim, eu quero estabelecer ainda 2020, 2021 no estado de São Paulo, e as pessoas vêm para cá. E aí depois, talvez em 2022, eu não sei ainda,
aí, se for o caso, ir para outros estados. Então, mas eu quero esperar para 2022. Então, esse o nosso objetivo, é aumentar o número de treinadores para nos ajudar nessa missão e aumentar a galera que a gente transforma dentro dos nossos próprios eventos. Olha aí o Leandro Borges falando, abre uma filial no Rio Grande do Sul. A galera, Marcelo, fora dos treinamentos, é o mesmo Marcelo. Deixa eu ver aqui, Marcelo Gato. Olha aí, Marcelo, deixa a Bianca ler isso. Gente, o que é isso? Desafio você apertar o seu nariz por 10 segundos. Coisa louca, Marcelo. Aí tem que dar Não aquela entro nessas. Não entro nessas. Não, eu tô lendo. Eu li aí, mas deixa quieto. Eu não tinha visto. Eu li sem entender. Márcio, quero me curar de miopia com hipnose. Me curo? Miopia? Não acredito. Marcelo, quer responder essa? O que acontece? Existem vários exercícios que ajudam no processo de enxergar melhor. Existem, tá? Dá para fazer com hipnose, mas eu não utilizaria essa palavra curo, porque curar não é o lance, né? E olha só que interessante, até reforçando o que você falou, Márcio, e conectando com essa pergunta aí da Cris, quando a gente faz esses trabalhos, é muito importante as pessoas saberem, e eu deixo isso muito bem fundamentado nos meus eventos, que a gente não transforma ninguém, né? Ah, você fez uma pergunta sobre Deus também, e que eu gosto muito de fundamentar isso. Cara, todo mundo tem um Deus dentro de si. Então, quando eu falo que ninguém transforma ninguém, então quando eu estou ali, eu não transformo ninguém. O que acontece é, a gente expõe uma ideia e a pessoa ela vai ter a percepção se aquela ideia serve para ela ou não, e ela vai tomar uma decisão de transformação. Então, quem transforma é a própria pessoa. E no caso da hipnose também isso é muito polêmico, que algumas pessoas têm a crença de que quem faz hipnose está invadindo a cabeça da pessoa, está fazendo alguma coisa nesse sentido, e não é, né? A gente sabe disso. Inclusive, a gente sabe quantas e quantas pessoas que fecham os olhos e fingem que estão sendo hipnotizadas só para não deixar o hipnotizador, o hipnólogo passar aperto, né? Então, eu vou fazer o rapport com ele aqui e vou fingir que eu estou sendo hipnotizado. Então, tanto que o que de verdade acontece é a pessoa ela tem uma ideia. Qual que é a ideia? Ó, fecha os olhos e entra dentro de você e deixa Deus dentro de você tomar conta de você. E aí, se a pessoa se permitir, ela vai ser beneficiada pela ferramenta que é a hipnose, entende? Então, a hipnose, ninguém tem o poder em cima de ninguém. O único que tem o poder de transformação e o poder em cima de qualquer outra pessoa é Deus. Ponto. Nós apenas expomos ideias que são ideias. Se a gente colocar na raiz da coisa, são ideias que vêm da Bíblia, são ideias que vêm de Deus. É isso que a gente expõe. E a pessoa toma uma decisão se ela quer usar essa ideia, se ela não quer usar. Simples assim. A gente estimula o milagre da pessoa, né? A gente estimula a pessoa a buscar o milagre, a encontrar a direção. Eu concordo com você. Eu coloco sempre todo o meu trabalho antes nas mãos de Deus para que Ele me conduza. E eu vejo que o conceito que você tem é o mesmo que o meu. A partícula de Deus está em todo ser humano. Na criação ali, ele foi gerado com o Espírito que foi soprado. Aquele Espírito é o Espírito de vida, é o Espírito Santo. Está ali em cada um. Então, as pessoas têm a autorresponsabilidade de caminhar na direção da sua própria cura, da sua própria transformação, e nós damos a direção dessas pessoas. Marcelo, nosso horário aqui está terminando, e eu quero te dizer que, de verdade, a cada dia eu aprendo mais com você. Estou apaixonado pelo que você falou do MCIE, da coerência, da questão da sua fé. Eu procurei falar um pouco diferente nessa live, falar algumas coisas mais pessoais, não focar só nos treinamentos. Eu acho que isso, todos já sabem quem você é, o que você faz. Eu quero, quem me segue ainda não segue o Marcelo, siga lá, Marcelo Lillmann. Realmente é a maior referência em treinamento para treinadores, ensinando os treinadores a terem a sua direção de
tudo, desde o primeiro passo até o último na formação de um treinamento, dos seminários, dos day trainings, que são mente milionária. Você tem a formação de palestrantes, que é sensacional, o Eu Palestrante. Tem um vendedor extraordinário, que todos que passam pelos treinadores têm acesso a esse treinamento, a esses scripts. Mas eu queria de verdade, Marcelo, que as pessoas soubessem um pouco mais sobre esse homem que está aí por trás, que é uma pessoa incrível, e as pessoas buscam querer saber mais, mas às vezes não têm acesso. Amigo, eu me sinto honrado de ter feito parte no último Treinadores como palestrante lá, fazendo uma intervenção, participando mais ativamente, não só como aluno, mas eu quero te dizer que enquanto houver treinadores, eu quero ser seu aluno, você é meu mestre, eu quero aprender com você. E o que eu puder, eu quero servir, porque realmente eu acredito na tua missão. Ser um homem que Deus chamou para viver o que está vivendo, e é só o começo, Marcelo. Existe ainda um caminho muito longo a se percorrer. Você é jovem, tem uma disposição, você é um workaholic, que eu vejo assim, caraca, esse cara faz... Marcelo, uma pergunta aqui antes de terminar. Existe no mundo, no Brasil acho que não existe, alguém que já fez live 24 horas? Olha, no nosso nicho, não. Eu no nosso nunca... nicho de... Já tem uma galera aí, mas assim, eles fizeram live de 48 horas, mas trocando as pessoas, né? E não no nosso nicho, não no desenvolvimento humano. Eram outras coisas que eu nem sei o que era, mas eu fiquei sabendo disso. Ó, deixa eu falar aqui da galera. O Eric está perguntando qual a definição de hipnose. Em uma única palavra, não dá, né? Em uma mensagem. É importante saber que hipnose ela veio com a ideia de que era um sono profundo e depois descobriram que não é o sono, que hipnose, hipnos é o deus do sono. E aí, cara, não tem nada a ver com isso, porque descobriram que hipnose não é sono. Então, a frequência de dormir é uma, de hipnose estar em estado hipnótico é outro. E em uma mensagem, o que significa hipnose, o que é hipnose, é um estado alterado de consciência. A gente está agora em beta, numa frequência beta, quando a gente relaxa e diminui a nossa frequência cerebral, vai em teta, e esse é o estado alterado de consciência. O Ideobrando, ele está dizendo aqui que a turma de treinadores, a turma está jantando e assistindo a live com a gente. Gratidão aí pela galera. Quero aqui, para me despedir também, de você e da galera que está aqui assistindo a gente, eu quero dizer que gratidão por você ter feito esse convite. Eu sempre gosto de trocar, de bater papo, né, cara? Gratidão por ter me chamado para a gente bater esse papo, de falar também com essa galera que está aqui. Tem uma galera maravilhosa que vai fazer o treinador, que está aqui com a gente. Tem a galera do treinador que está assistindo a gente aí. Bom jantar para vocês, galera. Gratidão pela confiança de todos vocês. Essa galera está lá agora no seu instituto fazendo a Fire Mind, que eu não pude estar com vários compromissos. Eu chorei por não ter ido. Grandes amigos lá. Beijo para vocês. Marcelo, te amo, você sabe disso. Você sabe que eu tô contigo para tudo. Espero que a gente se veja logo. O Rio de Janeiro te espera, Marcelo. Existe um mundo no Rio de Janeiro aqui te esperando para você chegar aqui e trazer tudo isso para a gente, tá? Mas enquanto você não vem, sou aqui particular do Marcelo Lima, no Rio de Janeiro. Amigo, obrigado por tudo. Maravilha. Espero que a gente Beijo. possa fazer muitas lives mais. Obrigado. Valeu. Até mais, Márcio. Obrigadão. E uma excelente noite aí para cada um que esteve com a gente aqui. Valeu. Beijo na Bianca e na Stephanie. Deus abençoe, amigão. Um beijo em todo mundo aí também. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.